Olá, terça-feira, 6 de setembro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Câmara do Rio se despede do ex-vereador Carlos Alberto Bencardino. Quando eu cheguei na Câmara, ele já era vereador, me acolheu, me tratou muito bem, muito respeitoso com todas as nossas pautas. Vereadores aprovam em segunda discussão projeto que cria o título de mérito esportivo Hélio Gracie para pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à causa do esporte. E a Prefeitura do Rio anuncia um super esquema de trânsito para os eventos que acontecem na cidade a partir desta quarta-feira. Chamar a atenção da população para que não insista na utilização de veículos individuais, de carros, até de Uber, em direção ao Parque Olímpico. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da morte do ex-vereador Carlos Alberto Bencardino, aos 63 anos. Ele foi enterrado hoje à tarde no cemitério de Inhaúma. O velório na sede do Parlamento Carioca reuniu parentes, amigos e políticos do Rio. O velório aconteceu hoje pela manhã no saguão do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia. Familiares e amigos se reuniram para se despedir do ex-vereador que foi homenageado com aplausos. Carlos Alberto Sainz Bencardino tinha 63 anos. Ele estava internado e morreu nesta segunda-feira por causa de complicações em decorrência de um tumor no pulmão. Bencardino deixa a esposa e um casal de filhos. Foi meu professor, meu herói, a pessoa que eu mais amei na vida, um servidor público municipal, concursado da Prefeitura do Rio, mais de 40 anos de casa, vereador da cidade do Rio de Janeiro por 2 mandatos. Então, assim, uma pessoa que só deixou amigos, igual um assessor nosso, um amigo nosso fala. Fábrica de fazer amigos, é esse cara aqui. O governador do estado, Cláudio Castro, esteve no velório e prestou solidariedade aos familiares. Eu conheci o Bencardino quando eu ainda era assessor aqui, era chefe de gabinete do Márcio Pacheco. O Bencardino era um grande professor, um vereador muito equilibrado, tecnicamente muito inteligente, e que ele tinha uma característica muito engraçada, ele tratava bem todos os assessores. Sobre o caixão, a família colocou uma bandeira do Flamengo, time do coração do ex-parlamentar. Durante o velório, o filho fez um discurso sobre o pai e relembrou também a figura engraçada que Bencardino representava. Meu pai sempre foi um cara brincalhão de verdade, era difícil você achar um cara, uma pessoa que não gostasse do meu pai. E ele tinha essa mania de pela ordem. Então, assim, aqui na casa, aqui no plenário, tem pela ordem, pela ordem. E lá na nossa brincadeira, na família, na casa que nós temos em Itaipuaçu, aqui em Maricá, quando estava a família, estavam os amigos, os sobrinhos, os primos, aí sabe como é que funciona, aquela gritaria, churrasquinho e tal. Rapaz, ele levantava, dava um tapa assim na mesa, pela ordem. Então, são lembranças maravilhosas que ficam desse cara incrível que foi Carlos Bencardino, um legado maravilhoso. Bencardino, como era chamado na política, ocupou uma cadeira do Palácio Pedro Ernesto durante 2 mandatos. Hoje ele foi homenageado no plenário. O presidente da Câmara do Rio pediu aos parlamentares presentes à sessão plenária desta terça-feira que fizesse 1 minuto de silêncio pela morte do ex-vereador Carlos Alberto Bencardino. A presidência queria informar a todos os vereadores que nesse momento, que foi até velado aqui na Câmara Municipal, nosso querido e amigo e sempre o vereador Bencardino, que faleceu, conceder aqui 1 minuto de silêncio em homenagem a esse grande amigo e vereador da cidade do Rio de Janeiro. Foram 40 anos dedicados à administração municipal. Antes de chegar à Câmara do Rio, Carlos Alberto Bencardino foi por 3 ocasiões subprefeito do Grande Meia. Como subprefeito do Grande Meia, na ocasião da construção do Rio Cidade Meia, nós tivemos que retirar todos os ambulantes da rua, cerca de 3.000 ambulantes, e nós tivemos que reassentá-los depois um número de 1.800. No Legislativo Carioca, Bencardino atuou como vereador em 2 mandatos seguidos, entre 2007 e 2012. Ser vereador dá prazer de você se sentir útil, você conseguir legislar em prol da população da cidade do Rio de Janeiro, buscando uma melhor qualidade de vida para o povo carioca.
Como vereador, Bencardino criou ou foi coautor de 22 leis municipais, entre elas a que proíbe a cobrança antecipada nos bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais do Rio. Em um dos projetos apresentados no plenário, o parlamentar defendeu que as agências bancárias disponibilizassem cadeiras de rodas para clientes portadores de deficiência. A questão da cadeira de roda é muito importante. Você hoje tem que parar o carro na porta da sua agência bancária, e a sua agência bancária tem que te disponibilizar uma cadeira de roda para você ter acesso ao seu caixa. E não que você mande a sua secretária, o seu sobrinho, o seu filho. O vereador Raimon, que foi colega do ex-vereador na Câmara Municipal, lamentou o falecimento. Era uma pessoa de um trato muito especial, uma pessoa querida. A gente tem por mania, depois que as pessoas falecem, morrem, de só ressaltar as suas virtudes, né? Mas no caso do Bencardino, não. Eu quero falar aqui de um cara que era simples, né? Um cara que tinha um mandato de vereador, uma representação popular, mas que, assim, quando eu cheguei na Câmara, ele já era vereador, me acolheu, me tratou muito bem, né? Muito respeitoso com todas as nossas pautas. Pelas redes sociais, o vice-prefeito do Rio, Nilton Caldeira, manifestou solidariedade à família de Bencardino. E a Prefeitura do Rio anunciou um super esquema de trânsito para os eventos que acontecem na cidade a partir desta quarta-feira. Amanhã haverá um ato cívico em Copacabana, que faz parte das comemorações dos 200 anos da independência, e o jogo do Flamengo pela Libertadores à noite. A partir de quinta-feira, a segunda semana do Rock in Rio. Para qualquer um deles, o transporte público é a melhor opção. As mudanças começam amanhã, com as atividades previstas para a comemoração da independência. Para as pessoas que forem assistir o ato cívico em Copacabana, a Prefeitura sugere o uso do metrô. O esquema especial de trânsito contará com o monitoramento das câmeras do Centro de Operações Rio. A 7 Rio vai trabalhar com 74 agentes, 9 veículos operacionais, 15 motocicletas, 4 reboques, além de disponibilizar 6 painéis informativos. Não haverá implantação da pista reversível na Avenida Atlântica e diversas vias do bairro terão proibição de estacionamento. Nós temos notícia de que vários trios elétricos, de que várias pessoas estão se programando para ir para Copacabana. Nós vamos ter um volume muito grande de pessoas concentrados nessa área da Zona Sul, né, que vai desde o aterro do Flamengo, desde o Flamengo, Glória, e obviamente vai acabar impactando Ipanema e Leblon também. Para o jogo do Flamengo no Maracanã, à noite, o trabalho da 7 Rio vai contar com 60 agentes, 8 veículos operacionais, 14 motocicletas, 3 reboques, além de 10 painéis informativos. Diversas vias no entorno do estádio serão interditadas. Isso também gera um impacto na cidade, né? Então, nós temos ali a região da Tijuca, do Maracanã, você tem o Túnel de Rebouças, isso impacta na Zona Sul, que impacta na Zona Norte. Quero lembrar que quanto mais as pessoas se deslocarem de carro, pior será para a cidade. A Prefeitura também divulgou o esquema para a segunda semana do Rock in Rio, que começa quinta-feira e vai até domingo, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. O esquema especial vai contar com 230 agentes da 7 Rio, 27 veículos operacionais, 35 motocicletas, 17 reboques e 23 painéis informativos. O estacionamento no entorno da cidade do Rock não será permitido e a circulação será restrita. O reforço que a gente faz aqui é chamar a atenção da população para que não insista na utilização de veículos individuais, de carros, até de Uber, em direção ao Parque Olímpico. Só entram veículos credenciados, cadastrados, e o serviço de ônibus está funcionando muito bem. Então as pessoas podem ir de metrô até ali a última estação do Jardim Oceânico, ali vão pegar o serviço de ônibus, o Rock Express, para o Parque Olímpico. Podem ir para o Terminal Alvorada, ali vão pegar o serviço Rock Express e vão chegar no Parque Olímpico com muito mais rapidez, com muito mais agilidade e com muito mais conforto. E a segurança no Rio vai ser reforçada para as comemorações do 7 de setembro. A Polícia Militar informou que 1.855 policiais vão acompanhar de perto os eventos no estado em homenagem ao bicentenário da independência,
Para o jogo do Flamengo pela Copa Libertadores da América no Maracanã, foram deslocados outros 600 policiais. E você vai ver depois do intervalo. Câmara do Rio aprova a criação do título de mérito esportivo Mestre Hélio Gracie. Estamos de volta e o nosso assunto agora é a sessão extraordinária desta terça-feira na Câmara do Rio. Projetos foram aprovados em primeira e segunda discussões. Quem tem as informações é a repórter Simone Braga. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram vários projetos de lei. Entre os projetos aprovados em segunda discussão, o que cria o título de mérito esportivo Mestre Hélio Gracie, a ser conferido a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à causa do esporte. Hélio Gracie foi o patriarca da família Gracie, um dos grandes responsáveis pela difusão do jiu-jitsu no Brasil e idealizador do estilo de arte marcial brasileira, conhecido como jiu-jitsu brasileiro. Aprovado em segunda discussão, o projeto de obriga os condomínios verticais da cidade a instalar bloqueios nas áreas comuns localizadas em pavimentos superiores com grades ou redes. Já houve casos de criança que veio a óbito, que caiu do prédio. E normalmente as pessoas se preocupam muito com as janelas das suas casas, mas esquecem das áreas comuns, os condomínios como play, até mesmo o corredor, que às vezes tem janela, e bloqueando faz com que as crianças não possam mais cair e causar acidentes. Aprovado em segunda discussão, o projeto de resolução que altera disposições da resolução que institui a Câmara Juvenil da cidade. A proposta adequa a idade dos seus representantes aos jovens de até 17 anos que não tenham título de eleitor. O parlamento também aprovou projetos em primeira discussão, entre eles o que prevê a criação da atividade econômica municipal e instituição de longa permanência para idosos. De acordo com a proposta, o envelhecimento da população exige um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. Outro projeto aprovado em primeira discussão foi o que institui a reserva e a adaptação de espaços para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios e arenas esportivas do município que possuam a capacidade igual ou superior a 20 mil pessoas. A cidade do Rio de Janeiro registrou nesta segunda-feira o menor número de internações por Covid desde o agravamento da pandemia no início de 2021. Estão internados 10 pacientes e não há pessoas aguardando vaga em leitos. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde. E uma das principais áreas de lazer da cidade está de cara nova. A Prefeitura do Rio entregou hoje as obras de revitalização da Quinta da Boa Vista como parte das comemorações do bicentenário da Independência. Melhorias nos gramados, na iluminação, nas quadras poliesportivas e nos banheiros. Monumentos e portões restaurados. As obras de revitalização da Quinta da Boa Vista já podem ser vistas pelos frequentadores do espaço, que foi residência da família imperial. A reforma durou 4 meses e foi resultado de um investimento de quase 15 milhões de reais. A secretária municipal de conservação, Ana Laura Seco, participou da inauguração das obras, que incluíram um mosaico de pedras portuguesas colocado em frente à estátua de Dom Pedro II. A Quinta está em obra já há uns 4 meses e a primeira entrega é esse jardim belíssimo que estava abandonado, com mato até o meio dele e assim os vasos foram todos restaurados, bem como os balaústres e essa bela estátua de Leopoldina com Dom Pedro no colo, Dom Pedro II e Maria da Glória nas mãos e todos esses elementos lindíssimos. Todos os monumentos foram recuperados, né? E esse pátio aqui, esse jardim na frente do museu, nós temos, graças a Deus, essa iniciativa importante do trabalho de reconstrução do museu está sendo feito, né? Está avançando. Então, poder entregar esse quintal dos cariocas, né, que tem um simbolismo histórico todo especial, é uma honra muito grande.
E uma exposição foi inaugurada há pouco no Palácio Pedro Ernesto. É a Mostra Fotográfica Arapuca-Peró, uma cartografia decolonial do Rio de Janeiro nos 200 anos da independência. Trata-se do mais novo trabalho do artista Caio Clímaco, que é fotógrafo e cineasta. A exposição, no saguão da sede do Parlamento Carioca, pode ser vista até o dia 23 de setembro. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje discutindo sobre como evitar o endividamento familiar. Obrigada pela companhia. Até a próxima!